ele encontrou uma pessoa acima dele, e ele se mostrou um gatinho, muito manso. Então ele foi humilhado ali nesse debate. Correu, entrou o Tonhão Miranda, também foi humilhado, saiu, aí depois entrou o Alessandro Geladeira, que também foi humilhado. Então os três, a trindade herética do Brasil foi humilhada. Mas, Alessandro, peraí que eu já refutei essa ideia sua, entendeu? Deixa eu só falar aqui, o Zé Alessandro. No estado de construção, as vogais longas, eu falei isso aqui, por natureza de sereia e camates, se tornam chival, você sabe disso, né? Deste modo, Richon se tornaria o quê? Rechite, não é isso? Não é isso, professor? Tô certo? Então, só voltando lá. Agora, vamos lá. Você disse que a palavra derivava de Roche, tá no vídeo. Você disse que derivava de Roche e que, portanto, era um... Não, eu não falei que é derivado, eu falei que tem sua raiz. E não tem sua raiz. E não tem sua raiz. Professor Elton, compartilhe a tela de novo. Então ele sabe mais do que realmente as maiores autoridades. Por favor, compartilhe. Não, mas não é só a sua autoridade. Não, calma. É minha vez, vocês sabem. Rapaz, calma. Você tem 1 minuto, professor. Não, com ele falando, eu tenho 1 minuto, eu vou sair da live. Falou? Mas aí, tá aqui, eu tô mostrando que você falou asneira. Não. Professor Alessandro. Calma. Deixa eu concluir. Falta 40 Quando você segundos. deixar eu falar, eu falo, tá bom? Quando você deixar eu falar. Não vou falar. Eu tinha mais tempo, bota o meu tempo. Eu não vou falar isso, não. Vai lá, vai falando que eu vou parar seu tempo e vou compensar o tempo que ele gastou. Não vou falar nesse tempo, eu não vou. Meu amigo, eu tô lhe dizendo que eu parei seu tempo. Comece a falar que daqui a uns 20 segundos, que foi o máximo que ele gastou aí, eu solto seu tempo novamente. Não, bota aí, bota mais aí, bota... O tempo que ele gastou seu. Estava mais de minuto quando ele falou. Ele falou mais de minuto aí. Ele não falou 20 segundos, não. Entendeu? Você deixou o Antônio Miranda me cortar. Você desligou meu microfone várias vezes. Você deixou o Antônio Miranda me cortar. Agora está deixando o José Alessandro. Aí eu que sou mal educado. Entendeu? Agora eu quero que você faça a sua resenha também de mal educação. Fala aí um pouquinho. Aí você não fala, né? Não, se você não voltar o tempo, eu não falo. Eu vou fazer assim agora. Vou te dar 1 minuto, vai. Desculpa, tá, Leonardo? Perdão aí. Eu peço a vocês, gente, que por favor respeitem o tempo dos outros para evitar esses problemas, porque eu fico sem saber o que fazer, entendeu? E tendo respeito com os tempos, aí o outro, quando chegar, detona e não tem argumento, não tem mimimi. Tempo na tela, 1 minuto para o professor Leonardo Andrade. Vou responder o Zé Alessandro. Vou ler a mesma coisa que eu escrevi aqui, que vai estar na minha Torá e ele compra, né? É provável que o leitor esteja se perguntando qual o motivo traduzimos o Gênesis 1:1 com uma vírgula na frente do termo no princípio, refutando o que ele falou. O motivo é que a palavra Bereshit significa no princípio. Entretanto, ela está no estado construto. Eu reafirmo isso. Por quê? Porque é só o teórico do Zé Alessandro que está certo? Não, nós temos Luiz Saião, nós temos Edson de Faria Francisco, que também são bons teóricos, Bruce Waltker, não precisa nem falar, aí depois eu respondo a do Rabelo. A do Rabelo é muito mais fácil. Aí a gente faz um trocadilho aqui, entendeu? Então, a palavra Bereshit significa no princípio, entretanto, ela está no estado construto. Aí não vai dar nem tempo de responder. Desculpa aí, não dá para ficar na live desse jeito. Os caras interrompendo, fazendo esse tipo de coisa. Não dá. Eu te restabeleci o tempo. Deixa eu responder, Alessandro. Deixa eu responder. Tá aqui. Eu te restabeleci o tempo. Para mim, por gentileza, pode colocar e começar a contar. Primeiro, depois do professor Alessandro. Ele deu. Eu acho que ele joga Rafael Rocha, karatê, taekwondo, ele joga de tudo. Nessa hora ele salta rabo de arraia. Primeiro. Professor Alessandro, tempo na tela. Ok. Hoje eu falei com o professor Elton, então eu posso perder o tempo como quiser, que eu disse. Eu não quero debater mais teologia. E eu disse, primeiro por quê? Porque eu abordo uma análise bíblica histórico-científica. Eu trabalho com paradigma indiciário, ou método histórico-social indiciário. Primeiro, quando eu disse para o professor abrir o Salmo 74, que ele falou que queria provar mito ou o que for, é impossível, veja, que as tradições judaicas não tenham bebidos nas fontes, claramente, das civilizações antigas. Isso é fato. Negar isso é desonestidade para sustentar a hipótese da criação de um Deus etnológico. É o que os judeus fazem. Segundo, nós temos Israel Finkelstein,
nós temos Mauro Liverani, grandes especialistas, entre outros que eu poderia soltar aqui uma gama. Eu estou dizendo que muitas passagens bíblicas são produções até posteriores ao exílio. Nós estamos vivendo um momento de reconstrução da dinastia de Israel, da reconstrução do Templo de Jerusalém e, sobretudo, do estabelecimento do culto a Javé. Isso acontece após o exílio. E eu encontro lá no Salmo, que é, inclusive, esse Salmo pós-exílio, uma expressão que está no capítulo 74, versículo 12 e 13, onde o editor, o narrador, vai fazer a expressão clara sobre: tu dividiste o mar, ó Deus Criador, e esmagaste a cabeça do grande Leviatã. Pior que o outro versículo vai além. Ele vai dizer que alguns traduziram por baleia, né? Tanini, lá do hebraico. Por baleia, eles ainda afirmam que o texto está lá dizendo que ele deu a carne das baleias para o povo. Eu queria perguntar, em que narrativa bíblica do Êxodo, seja lá onde for, de fato Deus distribuiu carne de baleia para o povo? E essa passagem propriamente, ela sai de que momento da história, histórico-social do povo de Israel? Aliás, o professor Leonardo ele é capaz de responder, porque ele perguntou sobre mito, ok? Ok. Situa para mim o Salmo 74, em que contexto histórico-social ele está, em que momento da história do povo de Israel, porque o redator fez questão de dizer que quem dividisse o céu, as águas do mar, e foi o seu Senhor, Deus do universo. Vou lembrar para você do cilindro de Ciro, que Ciro se denomina, inclusive, né, o próprio Senhor do universo. E, sobretudo, quando eles usam o termo Tanini, ok? Como Leviatã, dizendo, tu quebraste a cabeça do Leviatã. Deixando claro, eu não sei acadiano não, mas lá na epopeia a gente vai encontrar alguma coisa, e aí você pode fazer a dissimilaridade se quiser. Professor Leonardo, você entendeu a pergunta? Eu vou responder a primeira pergunta que ele fez. Vou refutar a primeira pergunta que ele fez. Depois eu respondo ela. Por favor, eu posso ficar à vontade? Pode. Tá bom, desliga o microfone deles. Vai. Já está desligado, eles mesmos desligam. Então, ó, não, eles não me desligam, não. A palavra Reshi tem a sua raiz na palavra Rosh, que significa primeiro, líder, cabeça. A partir da raiz Rosh, forma-se a palavra Rishon, tá? Que é princípio. No estado de construção, as vogais longas por natureza, Tisserei, Kamatz, se tornam Shibá. Desse modo, o Rishon se torna Reshit. É por isso que você pega a introdução de Edson de Faria Francisco na Bíblia de estudo King James, você vai ver lá que ele coloca tudo isso que eu estou falando. Edson de Faria Francisco é um doutor na área de Bíblia hebraica, né? Eu acho que ele sabe muito e ele tem toda a capacidade de alegar isso. Você pode também ver no vídeo do professor Luiz Saião, o que eu estou falando agora, nesse exato momento. É só você clicar lá, Luiz Saião falando sobre Bereshit Gênesis. Você pode ver gramática de Allen Ross, tá bom, Alessandro? Você pode ver também gramática de Bruce Waltke. Você pode pegar Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Você pode ver no estudo de exegese. Você pode pegar no estudo da Beth e várias outras pessoas que vai deturpar essa falácia que você está falando, essa criação do nada. Você que está criando do nada, né? Querendo imitar Deus. Então, não adianta vir com falácia, com especulações, que você vai ser refutado, como todos os ateus que entraram aqui até agora já foram, né? Está passando aqui de banda. O que acontece é aquilo que denominamos por contração, né? A mesma coisa acontece lá no B, acontece no português. Aqui, ó, só para terminar, o que acontece aqui com o denominante de contração no português, por exemplo, no é a contração de em, mais o artigo definido. No hebraico temos essa flexão, a preposição B e o artigo definido ra. No hebraico essa contração acontece com a supressão da semivogal e, além da consoante H, restando apenas B e A, que é igual a Ba. Professor Leonardo. Ou seja, no em hebraico. Está refutado. Okay. Cadê o Anderson? Anderson, você tem tempo para falar agora. Tempo na tela pronta. E a minha pergunta, minha pergunta. Falou asneira, repetiu sobre discurso de autoridade. Me desculpe.
Dr. Edson Faria é uma grande autoridade, mas se eu pegar a tradução da Bíblia, eu vou fazer isso com você ao vivo, Leonardo, para te envergonhar e te mostrar que você é um fanfarrão. Professor El, por favor, põe na tela aí. Eu mostro, eu lendo. Por gentileza, vou compartilhar. Anderson também aguenta um pouco aí, o Dave, os demais. Tá difícil, gente. Tá difícil. Vamos lá. Ele deve ter, ok? Põe na tela. Por gentileza, compartilhei. Depois que o Rabelo e o Anderson falaram, eu tenho aqui, tem o Jung Yosaki aqui. Harishon. Veja, é inconcebível que, apesar de muitos gramáticos dizer, ok? Eu estou aqui com o analítico morfológico de Holiday, eu poderia usar o Dark e tantos outros. Rishon, the first. Veja, em nenhum momento a tradução de Gênesis é concebível. Em primeiro Deus criou os céus e a terra. Portanto, o termo Reshit sempre será por tomo, cabeça, princípio. Esta razão, é isso, ok? Não vem com essa conversa, porque fulano falou, discurso de autoridade, isso aí é uma pirotecnia. Veja só, por isso que eu sempre digo, o resultado das tradições, professor Elton, vejam só, exegese em cima do texto. Os próprios Targumim revelam isso. Se o senhor pegar a tradução de Gênesis, todas elas, e aliás, se o nosso amigo estiver disposto, a gente vai abrir os Targumim agora aqui também, beleza? Vejam, são traduções extensivas, que são mais do que interpretações. Portanto, eu estou dizendo que o que nós temos com essa jogatina que ele fez, e que realmente, quero dizer para o Leonardo, que está mesmo, tá, Leonardo? Isso aí que você falou, realmente, mais do que é um contorcionismo exegético para legitimar, sobretudo, uma teologia cosmológica. Significa tirar a ideia de que o texto não é um acontecimento fático, histórico, social, para trazer a ideia de que o livro do Gênesis está se referindo à criação de fato do próprio universo. Portanto, é incabível, pois o analítico que eu mostrei aí para vocês deixa claramente que a própria palavra Rishon, independente disso, não tem absolutamente nada. Isso é exegese. Então eu vou concordar com o Leonardo. De fato, Leonardo, eles dizem isso. Porém, o que você está tendo é uma forçação de barra exegética para poder dizer que o termo é. Portanto, eu vou citar o doutor Eugênio Nida, um dos maiores tradutores da Bíblia, sobretudo em espanhol. Ele vai dizer que a única forma de se tentar uma teologia e ajustar a tradição é fazer por equivalência, significa exegese. Leonardo, vai estudar mais. Eu não debato teologia, eu debato a Bíblia de forma histórico-científica, e você não está nem no começo. Então ele foi humilhado ali nesse debate. Correu, entrou o Tonhão Miranda, também foi humilhado, saiu, aí depois entrou o Alessandro Geladeira, que também foi humilhado. Então,